O top de 5 segundos, essa emissora passa a transmitir a sessão ordinária da Câmara Municipal de Lábrea. Bom dia, vereadores, vereadoras. Bom dia ao público aqui presente, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia àqueles que nos acompanham pelo Instagram e YouTube. A partir desse momento, nós iremos dar início a uma 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Lábrea, de 7 de junho de 2024. Eu solicito a senhora secretária que faça chamada dos vereadores. André Corrêa Teixeira. Presente. Antônio Davi Brito Lima. Presente. Áurea Maciel Galvão. Presente. Brígida Barreto Campos. Presente. Bednaí Silva Andrade. Everton Maia de Souza. Grace Souza Damasceno Rodrigues. José Francisco Gomes de Oliveira. José Hélio Camussa. Presente. Lícia André Gomes. Presente. Luiz Gonzaga de Araújo Bezerra. Regifran de Amorim Amâncio. Presente. Valdivino Dias. Presente. Havendo quórum suficiente, eu declaro aberta a 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal. E solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata. A ata da 39ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Lábrea, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, realizada aos 24 de maio de 2024, sobre a presidência do nobre vereador Regifran de Amorim Amâncio. Responderam a chamada os seguintes vereadores: André Corrêa Teixeira, Antônio Davi Brito Lima, Áurea Maciel Galvão, Brígida Barreto Campos, Bednaí Silva Andrade, Everton Maia de Souza, Grace Souza Damasceno Rodrigues, José Francisco Gomes de Oliveira, José Hélio Camussa, Lícia André Gomes, Luiz Gonzaga de Araújo Bezerra, Regifran de Amorim Amâncio. Constatado o número regimental suficiente, o senhor presidente declarou aberta a sessão e pediu que a senhora secretária realizasse a ata da sessão anterior, que depois de lida e achada conforme foi aprovada. Pequeno expediente, leitura dos documentos, requerimento 03/2024 do gabinete da vereadora Andréa Corrêa Teixeira, que solicita da Prefeitura a aquisição de uma cadeira de roda para o terminal rodoviário municipal. Requerimento 01/2024 do gabinete da vereadora Lícia André Gomes, que seja encaminhado este expediente à Prefeitura Municipal de Lábrea, a solicitação para que providencie a realização de limpezas e manutenções em gerais nas dependências do cemitério da sede do município de Lábrea a cada 15 dias. Vereadora Lícia André Gomes reforçou que seu pedido não deve ficar apenas no papel, destacando que seus requerimentos anteriores, inclusive na área da educação, não foram atendidos. E as solicitações que foram feitas no ano anterior não receberam atenção. Pediu para que em 2024 esses documentos sejam cumpridos, enfatizando a importância de ações concretas. Vereador André Corrêa Teixeira discorreu sobre o seu pedido de exigência para a disponibilidade de cadeira de roda, após ser procurada por pessoas que disseram sobre a ausência dessas cadeiras, ressaltando a sua importância como mobilidade para os passageiros. Mencionou sobre a legislação brasileira que exige cadeiras de roda em locais como rodoviárias, portos e aeroportos, para promover a inclusão e mobilidade das pessoas. Desta forma, o pedido visa atender à necessidade, garantindo dignidade e acessibilidade. Vereador José Hélio Camussa discorreu sobre várias questões importantes para o município e destacou o pedido do vereador Bednaí, onde salientou a necessidade de melhorias
na iluminação pública, pois com as ruas escuras aumenta o risco de acidentes e a insegurança, especialmente para os estudantes noturnos. Apesar dos esforços da Prefeitura, problemas como oscilações de energia ou vandalismo têm dificultado a manutenção. Enfatizou sobre o pedido da vereadora Lícia e a importância da limpeza dos cemitérios. Além disso, abordou o trabalho do senhor Lacerda e sua esposa, que cuidam de cães resgatados, enfrentando desafios logísticos e financeiros. E a castração é vista como uma solução a longo prazo para controlar a população de cães de rua. A cooperação entre as secretarias de saúde e meio ambiente e o apoio contínuo da Prefeitura são essenciais para aumentar a castração e melhorar as situações desses animais no município. Vereador Antônio Davi Brito Lima fez um pedido verbal para que a Defesa Civil e a Secretaria de Meio Ambiente organizem um grupo de trabalho para melhorar o acesso aos flutuantes na cidade, destacou a necessidade de facilitar o transporte de produtos agrícolas e pescado pelas famílias da zona rural. Demonstrou apoio ao vereador Hélio e o senhor Lacerda, sugeriu a criação de uma conta Pix para doação, mobilizando a comunidade a apoiar o trabalho de cuidado com animais abandonados. Vereador José Francisco Gomes de Oliveira destacou a importância das máquinas que chegaram para a manutenção dos ramais na cidade e parabenizou o senhor Lacerda pela iniciativa de discutir o uso das a causa animal no município. Enfatizou a necessidade de um trabalho eficaz nos ramais e, em relação à saúde, criticou a situação do hospital, apontando a falta de recursos e de atendimento adequado, mencionando a necessidade de maior responsabilidade e ações das autoridades para melhorar os serviços de saúde. Vereador Regifran de Amorim Amâncio relatou a visita da Secretaria de Saúde em Manaus, onde pediu que a secretária visitasse o Hospital Regional de Lábrea sem aviso prévio, para verificar as condições reais do local, destacando a necessidade de inspeções pelas categorias profissionais do hospital, devido às condições de trabalho inadequadas e jornada excessiva dos servidores. Mencionou o problema das cirurgias eletivas não realizadas devido às falhas contratuais e pede ao governo do Estado que exija o cumprimento dessas cirurgias pela organização responsável. Comentou a visita à Amazonas Energia e a interrupção dos projetos Mais Luz para a Amazônia. Por fim, mencionou a necessidade de manutenção e regularização fundiária, destacando a responsabilidade do INCRA nas áreas federais e espera a resposta das autoridades para contribuir com essas questões do município de Lábrea. Lideranças partidárias, não houve vereador a se pronunciar. Ordem do dia, votação dos documentos. Requerimento 01 do gabinete da vereadora Lícia, que solicita a realização de limpeza e manutenção gerais nas dependências do cemitério, aprovado. Requerimento 03 do gabinete da vereadora Andréia Corrêa Teixeira, que seja solicitado do setor competente a aquisição de cadeira de roda ao terminal rodoviário.
Requerimento conjunto 01/2024 do Gabinete dos Vereadores. Presidente Redifran de Amorim Amâncio, vereador Beto Nair Silva Andrade, vereadora Grace Souza Damasceno Rodrigues, vereadora Andréia, vereadora Áurea, vereadora Lícia, vereador Antônio Davi, que solicita ao setor competente da Prefeitura a aquisição de kit base de materiais esportivos para as escolas municipais da zona rural do município de Lábrea. Foi aprovado por unanimidade. As considerações finais, a vereadora Áurea Marcel Galvão agradeceu a Deus e a professora Maria Alice por trazer seus alunos à sessão, destacando a importância deles aprender sobre o funcionamento da Casa do Povo. Agradeceu também ao professor Lacerda e parabenizou os vereadores pela reunião produtiva. Desejou a todos um bom final de semana com bênçãos. A vereadora Andréia Corrêa Teixeira expressou suas condolências à família do seu Sebastião de Souza. Parabenizou os profissionais pelo seu dia, que era o dia do Gari, assistentes sociais, enfermeiros e técnicos de enfermagem, mencionando o acompanhamento das discussões no Senado sobre o piso salarial e a carga horária da enfermagem. Agradeceu a todos, especialmente a professora que trouxe seus alunos à sessão, destacando a importância de educar a nova geração sobre política. Desejou que mais professores sigam esse exemplo. Encerrou suas palavras desejando final de semana a todos. O vereador presidente expressou gratidão à professora Maria Alice por trazer os alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Tomé de Medeiros Raposo. Agradeceu em nome da instituição e incentivou outros professores a seguir esse exemplo, destacando a importância de despertar o interesse do jovem no funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Levou nota de pesar em nome da Câmara das Famílias e perdeu seus entes queridos. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 39ª sessão ordinária do dia 24 de maio de 2024, que depois de lida, achado conforme, segue devidamente assinado por mim, Grace Souza Damasceno Rodrigues, secretário-geral da mesa, e pelo excelentíssimo senhor presidente Redifran de Amorim Amâncio. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqueles que aprovaram que acaba de ser lida, permaneçam como estão. A palavra é aprovada por unanimidade. Passo agora ao pequeno expediente, peço à senhora secretária faça a leitura dos documentos. Requerimento 02/2024 ao senhor presidente e senhores vereadores. Os vereadores que subscrevem, membros da Comissão de Saúde desta Casa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem com o devido respeito à presença de vossas excelências, requerer após tramitação e aprovação em plenário, a convocação do diretor do Hospital de Lábrea, bem como do representante da Organização Social de Saúde, OS, que gerencia a unidade hospitalar deste município, para que ambos possam prestar esclarecimentos sobre as denúncias de deficiência no referido estabelecimento público. Projeto de Lei 02/2024 do Gabinete da Vereadora Andréia Corrêa Teixeira, que dispõe sobre denominação de logradouros públicos no bairro Novo, município de Lábrea, a ser denominado Francisco de Souza Ribeiro. Indicação 02 do gabinete do vereador Redifran de Amorim Amâncio, que indica na forma regimental e após ouvido o plenário desta augusta Casa de Leis, que seja solicitado do setor competente da Prefeitura a troca das lâmpadas queimadas dos postes da Travessa Santo Antônio, bairro Centro, em frente à casa do professor Leocádio. Indicação 01 do gabinete do vereador Antônio Davi Brito Lima, que indica na forma regimental e após ouvido o plenário desta augusta Casa de Leis, que seja solicitada em caráter de urgência do setor competente da Prefeitura a reforma do trapiche no final da rua 22 de outubro, bairro da Fonte, próximo ao Caetitu. Foto em anexo. Eu dou por aberto o pequeno expediente e franqueio a palavra ao vereador que queria fazer uso por 5 minutos. A palavra está franqueada. Eu gostaria de fazer uso da palavra, presidente. Vereador Hélio. Primeiramente, eu quero desejar um bom dia a todos.
Quero cumprimentar, como de costume, por nome, cada vereador presente, vereador Didi, vereadora Andréia, vereadora Alícia, do Carlos Galvão, vereadora Áurea, do Bessa, vereadora Dona Brígida, vereador, presidente dessa casa, Regifran, vereadora, primeira secretária dessa casa, Grace do Marcelo, e vereador Davi. Quero cumprimentar também todos que estão nos acompanhando aqui no plenário, em nome do nosso amigo José, que sempre está aqui presente. Quero cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, tanto pelo Facebook como pelo Instagram e também pelo YouTube. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, venho através deste requerimento que protocolamos pela Comissão de Saúde, a qual tenho a honra de presidir, expor a situação crítica do Hospital Regional de Lábrea, um hospital de referência para a Calha do Purus, que tem deixado a população de Lábrea desassistida. Nosso hospital enfrenta inúmeras dificuldades que têm dificultado e prejudicado não apenas os pacientes, mas também os servidores, os prestadores de serviços e os profissionais de saúde em geral. Destaca a ausência prolongada de cirurgias eletivas e a crescente quantidade de problemas que tem afetado o funcionamento geral da unidade. Como vereadores e legisladores e representantes do nosso povo, é o nosso dever buscar respostas e soluções para esta situação alarmante. Assim, solicitamos, através da Comissão de Saúde, a presença do diretor da unidade hospitalar e do representante da organização social que atua gerenciando o hospital, para que nos apresente um panorama claro e detalhado da realidade enfrentada hoje. Nós precisamos compreender a origem dos problemas e identificar os responsáveis, para que possamos tomar as medidas necessárias. A população de Lábrea não merece sofrer com a precariedade dos serviços de saúde. O povo merece dignidade, saúde e qualidade no atendimento. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, em nome de todos os membros, em nome do vereador Davi, da vereadora Andréia, conto com a colaboração de todos para que a gente possa, através do presidente, passar, presidente, esse requerimento aqui no plenário, que seja aprovado e que seja encaminhado à unidade hospitalar e também aos administradores dessa organização social, para que a gente possa encontrar uma solução para oferecer um atendimento digno e eficiente aos nossos cidadãos labrenses. E quero finalizar reconhecendo que a empresa responsável pela equipe médica tem se esforçado para trazer um quadro de excelentes profissionais, incluindo médicos clínicos e especialistas. No entanto, até onde eu sei, essa empresa tem pago os profissionais com recursos próprios para evitar a paralisação total dos serviços de urgência e emergência. É importante destacar que a empresa não tem recebido os repasses devidos pelos serviços prestados. Se os médicos abandonarem o hospital, a situação se tornará ainda mais crítica. E reitero aqui, presidente, a necessidade de respostas e soluções rápidas para que possamos garantir a continuidade e a qualidade no atendimento do Hospital Regional de Lábrea. A saúde da nossa população não pode esperar. Muito obrigado, presidente. A palavra continua franqueada.
Vereador Antônio Davi. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Bom dia àqueles que vão nos ouvir pela Rádio FM de Lábrea e pelos que nos assistem pela plataforma Facebook e Instagram. Em nome do nosso presidente, Redifran de Amorim Amância, a nossa vereadora Gleice, a secretária dessa casa, eu cumprimento a todas as vereadoras e todos os vereadores aqui presentes. E meu bom dia especial também aos colegas aqui na plenária, equipe da Ascom, né, que faz a mídia aqui da casa, meu bom dia. E quero, presidente, aqui, nesse 5 minutos de pequeno expediente, eu quero pedir aqui a aprovação dos colegas pelo documento 001, o 01/2024 do meu gabinete, que a gente aprove. Não vou falar em caráter de urgência, né? Porque a gente sabe que quando se fala de um benefício que inclui madeira, né? Um trapiche, a gente sabemos que tem a dificuldade de conseguir esse material hoje devido às questões ambientais, mas essa solicitação, ela na Rua 22, realmente é uma situação, a foto aqui em anexo, para todos, vai passar aí com vocês, e para que possa o setor competente fazer uma avaliação, mandar um técnico em campo lá para ver, para que possa mandar providenciar esses materiais, essa madeira, né, de uma forma coletiva, para que possamos dar uma resposta a essa população. Esse projeto, esse pedido já foi feito por alguns vereadores aqui dessa casa, e eu acredito que por essas questões de material, de madeiras, né, para poder reformar ou construir, eu acredito que o setor competente tem essa dificuldade, mas eu peço que o senhor encaminhe também para que esse documento seja aprovado hoje por nós, e a gente pediu uma certa urgência. A coisa que está crítica, pessoas já se acidentaram, temos criança que passa ali, para que possa ir para a escola, né? Tem idoso também, então essa situação. Que façam uma avaliação realmente, né, o benefício, eu acredito que os moradores vão ajudar, colaborar também, como contrapartida, e era esse o meu pedido. E quero aqui me congratular com a palavra do vereador Hélio, quando se trata da Comissão de Saúde, do esforço, ele como presidente, o nosso prefeito, a gente também teve umas agendas em Manaus, e tudo que ele falou aí é verdadeiro, realmente, é a verdade de tudo que acontece, e a gente aqui tem feito o máximo para colaborar com essa situação, porque questão saúde não espera a pessoa estar, principalmente aqui em Lábrea, que acontece muito acidente, tem muitas pessoas que têm a comodidade. Então, o Hospital Regional de Lábrea prioridade para a gente aqui dessa casa, né? Para todos os labrenses, e a gente precisa de uma resposta, a gente precisa de apoio, né? A gente precisa de profissionais, como tudo isso que o Hélio falou, é muito importante. Então, parabenizo o vereador assim pelas suas falas, né? Da importância da nossa união, trabalhando por pelo nosso hospital regional. E parabenizo também aqueles profissionais, na pessoa aqui da vereadora André, que também é da comissão, viu, vereadora, que não perde, não desiste da luta, aquele dentro do gari, daquele que ajuda na limpeza. Então, a gente pede pela aprovação também desse documento, presidente, e eu queria também, quando se trata dessa questão humana, que já foi falado aqui da questão do hospital, na pessoa do nosso presidente Hélio, tudo que está acontecendo, a gente também tem uma situação que eu queria fazer um pedido verbal sobre a questão dos bancos aqui em Lábrea, né?
os bancos, final de mês aqui, em outros momentos, o senhor já pediu para que o banco não deixasse certas situações acontecer em final de mês, por falta de explicação, de justificativa, então que a gente convocasse um documento para mandar para a central. Eu acredito que os servidores aqui, eles são mandados por lá. Então, a gente precisa buscar os nossos representantes de nível estadual, federal, para que a gente possa, que o banco dê uma resposta para a população naquelas datas e dê uma explicação e não deixar as pessoas humilhadas ali, esperando o seu compromisso ali, assumir o seu compromisso e não ter o dinheiro. E aí a pessoa não tem nem consciência de sair lá e dizer, olha, vocês não vai ter por isso, e a pessoa fica ali, aquela sufoco, aquela quentura, pessoas idosas, pessoas cadeirantes, e isso é muito triste. E aí respingo em nós vereadores. E eu sei do esforço que o senhor já fez de documento, junto com algumas comissões, alguns outros vereadores, para essa questão do banco, e a gente não tem resposta. Acredito que a vereadora Aura, e eu acho que todos aqui já passaram por situações, e tudo a gente fica pegando xingamento ali de uma situação que não é compromisso dessa casa, sim, de fiscalizar e cobrar. E isso a gente já tem feito, o senhor já fez com outros vereadores, e não está sendo cumprido, eu acredito que desde a Festa do Sol, e a gente precisa que o banco dê uma explicação, convidar eles aqui. O senhor nunca negou a plenária, que é a tribuna livre, para nenhuma pessoa de nenhuma instituição. Então, que eles tirem, a gente possa convidar eles que venham aqui dar um esclarecimento para a população que tanto anseia por esse benefício, que isso é ruim para todo mundo. Você ficar contando com a situação e chega ali, não tem uma explicação, não tem uma justificativa, e deixa a gente ali a mercê, e indo várias vezes, de madrugada, à tarde, aquele quinturão ali, e você não tem uma resposta, e o cara não está nem aí. Parece assim que a gente nem existe. E o dinheiro está lá. O dinheiro está lá na conta, mas você não pode ter acesso, então isso não serve. Então, era essa meu pedido verbal, além do requerimento, nos 5 minutos do pequeno expediente. Meu muito obrigado e tudo de bom para todos nós. Hein? Obrigado. A palavra continua franqueada. Vereadora Áurea. Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos assistem pela plataforma Facebook, os que estão aqui na plenária, bom dia a todos os vereadores, a bancada feminina, meu cordial bom dia a todos. Só para responder, vereador Davi, é muito preocupante mesmo em relação ao Banco Bradesco, né, que o senhor está falando. Eu estive conversando com um rapaz lá, o responsável, ele me disse que simplesmente a falta de funcionário, que tem dia dele ter saído de lá até 7 horas da noite, 8 horas da noite, resolvendo, porque ele é só. E aí é uma empresa particular, né? E aí a gente fica a mercê. Eu fiquei muito chateada também essa semana, eu com dinheiro lá, precisando sacar o dinheiro para pagar a minha folha, e não consegui. Aí eu fui socorrer ao Banco do Brasil, foi quando eu passei o dinheiro para lá e consegui sacar. Então, era pagamento, infelizmente, era pagamento que ele me respondeu de salário maternidade, aposentadorias, e não poderia, só se fosse no outro dia. Eu falei, não, mas eu estou precisando, é para hoje, entendeu? E aí ele falou, vereador, infelizmente, eu sou só aqui. Falei, mas vocês têm que fazer alguma coisa, porque olha como é que está o banco lotado, realmente. Anteontem isso, eu acho que foi. Entendeu? E fica mesmo esse descaso, porque é muita gente, né? Tem velhinhos, eu presencio, porque eu sempre estou ali do lado, entendeu? Então, o senhor está certíssimo nas suas palavras. Na verdade, quando a gente entra no banco, a gente se sente até mal, porque as pessoas olham com os olhos para a gente, tipo assim, você é a culpada, por que você não faz nada? Né? Então, a gente fica assim à mercê sem saber o que fazer. Nós já mandamos documentação, já pedimos, já conversei, mas, infelizmente, não é do jeito que a gente pensa que é para ser. Tá bom? Então,
Então, é isso, minhas palavras nos 5 minutos. Eu concordo com as suas palavras, foi muito bem colocada. Tá bom? E meu muito obrigada e um bom dia a todos. A palavra continua franqueada no pequeno expediente. A palavra, presidente. Vereadora Andréia. Bom dia a todos os nobres pares presentes. Bom dia a todos aqueles que estão na plenária, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. No pequeno expediente, a princípio, gostaria de falar sobre o documento apresentado pelo meu gabinete hoje, que é, mais uma vez, uma questão de nomeação de via pública, para que a gente possa levar aos moradores dessa via o direito ao acesso à energia elétrica. Já faz um tempinho que essa casa vem trabalhando nesse sentido, tentando apoiar essas pessoas que moram em vias públicas que ainda não têm expansão de rede elétrica, e que o primeiro passo para que a expansão da rede chegue a essas vias é a nomeação da via pública de forma formal e legal, para que a empresa prestadora de serviço ela possa colocar dentro de sua programação aquela via e, posteriormente, levar a energia elétrica tão almejada por esses moradores. Então, de uma forma geral, gostaria de contar com o apoio e a colaboração dos nobres pares na votação desse projeto. Gostaria também de me congratular com as falas do nosso presidente, do vereador Hélio, em relação às questões do Hospital Regional de Lábrea. Eu creio que todos nós aqui, não só como parlamentares, mas como cidadãos, temos o interesse muito intenso de que as situações referentes ao hospital possam se resolver o mais breve possível, porque é o único hospital que nós temos no município, que um dia já foi referência na calha do Rio Purus, e que hoje, devido a tantas situações, que não é só uma situação de hoje, né, uma situação que já, pela minha última contagem, já tem quase um ano de sobe e desce, parou de ser referência. Muitos dos nossos pacientes que procuravam o hospital para resolver situações básicas de cirurgia eletiva, de uma ultrassom, de um exame de laboratório, hoje não conseguem mais fazer isso. E aí os nossos pacientes estão começando a migrar para Humaitá, migrar para Canutama, migrar para os outros municípios mais próximos, atrás desse serviço que não está sendo colocado à disposição da nossa população. Aí alguém pode dizer assim, mas se vai para outro município não está tão ruim. Será que não está? Porque quando você sai da sua casa para ir procurar um recurso fora, é porque você realmente não está mais suportando aquela situação. Em outros pontos, a situação do hospital não é uma situação fácil de se resolver, mas que fique bem claro para a população que a gente não vai desistir da luta, que os profissionais ainda permanecem com salários atrasados. Houve, sim, o repasse de 1 mês de salário para grande parte dos servidores. Os médicos, como bem disse o vereador Hélio, não estão com salários atrasados, mas porque a empresa que presta serviço tem mantido, tem conseguido manter o pagamento deles em dias. E os demais, como é que fica? Semana passada, eu recebi diversas pessoas e fiquei de coração partido com algumas que disseram que, naquele dia, já estavam com mais de uma semana sem tomar água gelada porque a energia estava cortada da sua casa, que não tinha o pão para deixar para dar de comer aos filhos para ir trabalhar. Como é que você consegue manter conta de energia paga, comprar o pão, pagar a energia, se você trabalha e não recebe? É muito complicado, às vezes, quando a gente vê as movimentações nas redes sociais de muitas pessoas tentando apoiar os servidores. E, mesmo assim, ainda tem gente criticando. Como é que você critica alguém que sai da sua casa nessas condições, minha gente? Como é que uma mãe sai de casa sem saber o que vai deixar para dar de comer para o seu filho? A gente está aqui questionando, sim, algumas situações do hospital, mas está também questionando as condições que estão sendo dadas àqueles profissionais que só têm aquela unidade, naquele momento, para trabalhar, para ganhar o seu pão. Quero também me congratular, e eu espero, sinceramente, que o responsável pela instituição venha, compareça a esta casa,
mostre para a gente o que de fato está sendo feito para mudar, né, essa triste realidade que a gente vive. E, para finalizar, quero me congratular com as palavras do vereador Davi em relação ao trapicho lá da Rua 22. No começo desse ano, acho que há uns 2 meses atrás, houve um acidente de trânsito cujo um morador era dali daquele trapicho. E aí, quando ele recebeu alta, ele foi transferido de UTI, chegou aqui, quando foi para devolver, ele estava com limitação de mobilidade. Foi um sacrifício colocar aquele homem de volta à casa dele. Porque quem viu as fotos daquele trapicho ali vê como a madeira está em péssimas condições. Eu fui fazer a visita lá, fiquei muito tocada com a situação. Muitos moradores falando que, quando precisam sair para levar seus filhos para a escola, tem medo de cair, porque alguns já caíram, como bem ele falou. E, naquela mesma semana, eu procurei a Secretaria de Infraestrutura. Mas a resposta que eu recebi é que a gente estava com dificuldade de conseguir madeira, né, vereador? Porém, vamos pensar numa outra maneira de tentar apoiar, como está colocando o vereador Davi, porque são muitas famílias que dependem daquela única via. Não tem por outro lugar para sair dali, não. Só tem aquele. E, se você for lá, realmente tem muitos idosos que moram ali, muitas pessoas com dificuldade de se movimentar, e aquele trapicho é essencial para a vida deles. Então, quero aqui também dizer para o vereador Davi que ele pode contar com o meu apoio por essa causa, porque eu acredito que seja realmente uma causa nobre. Muito obrigada pela palavra. A palavra continua franqueada no pequeno expediente. Não havendo mais nenhum vereador se pronunciar no pequeno expediente, eu dou por aberto o grande expediente. O vereador que quiser fazer uso da palavra vai dispor de 10 minutos. A palavra está franqueada. Essa palavra, presidente. Vereador Didi. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por todos nós estamos aqui batalhando, cuidando da nossa saúde, que ela andava meio frágil. Eu mesmo tive 15 dias fora do combate. Quero cumprimentar a bancada do presidente, cumprimentar minhas nobres vereadoras, cumprimentar meus pares vereadores, cumprimentar todo o público aqui no plenário, cumprimentar nossos amigos da mídia. Parabéns pelo trabalho de vocês. É tão bom pegar tudo prontinho, né, e só trabalhar. Quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Cidade, das plataformas. Um grande abraço a todos. Senhor presidente, eu passei uns 15 dias sem comparecer na casa, e aquela minha preocupação daquela reunião que a gente quer fazer com o ICMBio, aqui local, é somente para que a gente possa afinar nossos instrumentos com a questão da doação, quando tiver alguma apreensão, para que não possa fazer o crime ambiental, como foi feito pelo IBAMA quando esteve aqui. Jogou 20 toneladas de pescado, sendo que poderia beneficiar a várias entidades da nossa cidade carente. Nós temos a PAI, como o senhor sabe, nós temos lá a recuperação ali dos padres, nós temos Centro Esperança, delegacia, tudo isso poderia ser beneficiado com essa atitude. E, ao contrário da situação, fizeram um grande crime ambiental, polui o nosso rio. Isso a gente quer conversar com o ICMBio. Se o senhor puder colocar aí na sua pauta de reunião, ver o dia que fica viável para eles, só para a gente conversar, para que isso não aconteça mais, que a gente possa esclarecer para eles que aqui tem uma casa legislativa bem atuante que defende a população. Essa casa aqui, eu só estou nessa cadeira porque o povo me colocou aqui e eu tenho que defender essas pautas que agridem a nossa população. Eu tenho que brigar com isso. Então, fica esclarecido, presidente. A outra pauta que eu tenho aqui já é um assunto velho aqui que eu gostaria de esclarecer novamente.
foi feita uma reunião sábado passado, ali na área de conflito ali do aeroporto. Nós estamos querendo arrumar aquela entrada dos produtores, que ali tem 42 famílias que dependem daquele plantio de subsistência. Então, quando é inverno, alaga. Então, o nosso secretário esteve lá, fazendo a reunião que vai fazer um melhoramento ali na entrada, vai dar uma arrumada. Já o camarada que se diz que é dono da área do aeroporto, já fica embaçando com os produtores. Isso não é mais admissível, porque já é sentenciada a área e está falando aqui em documento que a área é do aeroporto. Porque a área do aeroporto não é só a parte que está cercada. Ela tem o escape de expansão que vai até no quarto. Aí esse gel aqui, a medida da frente é lá com Garapé Grande. Tudo isso nós já levantamos nessa casa para ter certeza do que a gente está falando aqui nessa casa. Aqui a gente não está para brincadeira, nem para inventar moda, nem defender quem não tem direito. Aqui nós estamos defendendo quem tem direito da situação. Essa área foi doada em 1954, que o meu nobre vereador Hélio levantou no setor de terra. Muito obrigado, viu, Hélio? E foi pelo prefeito Luiz Chagas Moreno. Ele doou para a Aeronáutica, o Ministério da Aeronáutica, 16 de novembro de 1954. Isso deu uma trabalheira para a gente levantar esses documentos para acabar esse diz que me diz. Segundo ponto, para fazer loteamento tem que obedecer à lei do parcelamento do solo. Isso não tem registro no setor de terra, não tem validade. Então, quem estiver pensando em comprar alguma coisa aí, não compre, porque está em litígio essa situação aí. Porque na primeira instância está aqui a decisão. Foi declarado aqui, está aqui. O documento está aqui na minha mão, a decisão. É área do aeroporto. Quem está falando não é o vereador Didi. Quem está falando é a própria justiça, que está dentro da área do aeroporto. Tá certo? Então, esse gel não tem nenhuma validade, porque qualquer um pode fazer um gel. Agora tem que ser registrado em algum órgão. Não é registrado. Então, essa casa, ela tem a responsabilidade de levantar os documentos para depois falar com firmeza o que eu estou falando aqui nesta casa. Eu gostaria, presidente, que o senhor veja a atual situação, porque a parte jurídica, ela sempre está mudando, mas eu não estou sabendo de nenhuma novidade. A última decisão é a que eu tenho na minha mão, e ela está dessa maneira, dando para o aeroporto a posse da área toda. Como eu já disse, essa área que está cercada é a área de segurança para não entrar nenhum animal. Mas fora dessa área, ela ainda vai até aqui, está aqui o mapa do aeroporto. Tem a área de expansão, se for crescer mais, melhorar mais, porque a cidade está crescendo. Então, quando foi feito a doação da terra para o Ministério da Aeronáutica, já se está pensando no futuro, no crescimento. Então, a área não é aqui, só esse pedacinho, ela vai até aqui no quarto. Então, tem que medir essa área, lá do Garapé Grande é a frente, mede de lá para cá, não chega até aqui. Foi os levantamentos que eu fiz ao longo desses anos aí. Presidente, então, eu também queria aproveitar meus 10 minutos e pedir verbalmente a melhoria ali do Tauaruã, ali das fazendas. Nós temos lá um produtor de leite que todo dia tem que vir na cidade trazer sua produção, e a área ali no João Alves ficou cheia de erosão, não tem mais como passar. Pediria a Vossa Excelência que peça verbalmente o nosso secretário que dê uma passadinha lá para ficar viável, para que ele possa passar com seu leite de manhã. Muito obrigado, presidente.
Presidente, peço a palavra. Vereadora Lícia. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Presidente, eu quero começar falando primeiro sobre uns documentos meus pendentes. Gostaria que a secretaria, as secretarias competentes, tomassem providência em relação a esses documentos pendentes. Um é sobre um cemitério lá do Piamonte, que foi pedido uma regularização do cemitério, denominado Jardim da Saudade. Esse documento foi enviado em março de 2023 para a Secretaria do Meio Ambiente. E até agora eu ainda não tive resposta sobre esse documento e gostaria que fosse tomado providências. O outro é sobre a indicação que eu fiz sobre o projeto Soletrando na Escola. Até agora também eu ainda não obtive resposta e gostaria que fosse obtida essa resposta, porque hoje está tendo uma reunião, inclusive, sobre o planejamento escolar do segundo bimestre, e eu gostaria que já fosse, nessa indicação, já fosse, né, complementado aí o projeto Soletrando na Escola. E o outro documento pendente é sobre esse documento do cemitério do bairro de Fátima. Eu estive lá essa semana, fiz uma gravação, fiz um vídeo lá do cemitério e realmente ele está bem abandonado pelo poder público. O cemitério está todo coberto de mato. Tem cova que você não vê mais, né? Eu quero dizer... Oi? Sim, tem cruzes que ninguém enxerga mais, né? O mato está tão alto que você não enxerga mais. Está meio abandonado, está tudo quebrado, né? Tem cruz quebrada, quer dizer, está bem abandonado mesmo pelo poder público. E eu fiz um documento, né? E até agora ainda não foi ninguém lá limpar o cemitério, né? Ninguém roçou. Está do mesmo jeito, não houve providências. E é uma coisa tão simples, né, de se tomar, né, fazer uma limpeza ali de 15 em 15 dias, manter aquele cemitério, é um cemitério dentro da cidade, ele está bem abandonado, e gostaria que fosse tomado providências pela secretaria competente. E, enquanto não for tomada essa providência, eu vou estar aqui falando, tá? Porque, desde quando eu fiz o documento, que eu fiz o pedido, até agora ninguém prontificou, não apareceu ninguém lá, e o cemitério continua do mesmo jeito, somente mato, não tem que conseguir andar lá dentro com tanto mato. E deixa eu ver aqui. Outra coisa é sobre eu fiz um documento para a vigilância sanitária sobre a questão dessas cestas básicas da Defesa Civil da seca passada. Nós já tivemos a seca, já tivemos a enchente e já vamos para outra seca. E essas cestas continuam lá no mesmo local. E eu fiz um documento para a vigilância solicitando a situação das cestas, como é que está a situação das cestas. Eles falaram que as cestas ainda estão tudo dentro da validade, ainda está em boas condições. E eu pedi para que fosse tomada providência nessas cestas, que elas fossem entregues, porque na seca nós já estamos chegando de novo, né? Não sei o que estão esperando para entregar essas cestas. E as comunidades, elas cobram essas cestas que era para ser entregue na seca passada, e até agora elas não chegaram nelas. E, então, eu gostaria que fosse tomada providência em relação a essas cestas básicas, ainda dentro da validade, né, conforme o que o rapaz da Vigilância Sanitária me passou, que essas cestas ainda estão dentro da validade. Espero que ainda esteja realmente, e espero que elas sejam entregues antes que saia da validade, porque o tempo que faz, eu acho que daqui a um tempo não vai estar mais na validade. Então, eu gostaria que fosse entregue logo essas cestas básicas, agora já nessa seca de novo, né, que nós já passamos a seca, a enchente, agora vamos para a seca de novo, né? Esses são um dos documentos pendentes. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o ramal do 12. Eu estive lá no ramal do 12, o pessoal falaram sobre a precariedade da escola do ramal do 12, não é novidade para ninguém, porque eu acho que todo mundo sabe, muitas escolas nos ramais, né? E me falaram sobre o banheiro, que o banheiro está bem podre, né? Reclamaram sobre a fossa, que não tem fossa, e falaram agora que o pessoal da Secretaria de Educação fizeram uma visita lá para o ramal do 12 e disseram que iam mandar material para a reforma do banheiro e para a fossa. Só que hoje eu recebi um vídeo que o que mandaram para lá foi madeira podre. Tem um vídeo aqui, e as madeiras que mandaram foram toda madeira podre. E eles falaram que não vão fazer esse banheiro,
Porque se o banheiro já estava podre, fazer com madeira podre vai dar na mesma. Então, eles disseram que não vão fazer o banheiro com a madeira que foi encaminhada para eles, que são madeira podre. E, realmente, eu olhei o vídeo. E a fossa, eu não sei como é que a gente faz fossa com madeira. Até onde eu sei, as fossas são feitas com alvenaria, né? De alvenaria as fossas. E, realmente, muitas escolas dos ramais e dos ribeirinhos realmente não tem fossa. E muitos não têm nem banheiro. Então, eu gostaria aí que fosse tomada providência em relação ao ramal 12, sobre o banheiro da escola, que é uma coisa que pediram, né? Apesar que a escola já está bem precária e já era para ser reformada essa escola. Mas que fosse, pelo menos de imediato, reformado o banheiro deles. E essa fossa que foi pedida, né, aí para o poder público, foi pedido aí para a Secretaria de Educação, que fosse tomada providência em relação ao banheiro do ramal do 12. Outra coisa que eu gostaria de falar, presidente, eu queria fazer uma indicação verbal para a secretaria competente de uma escola lá da comunidade Praia do Pirão. Gostaria que fosse feita aqui essa indicação verbal sobre uma aquisição de um fogão, que diz que o fogão que tem lá não tem condições de fazer a comida, o lanche das crianças. O fogão é bem precário, diz que quando liga o fogão, o fogo vai lá em cima. Então, o fogão já está bem velho. Eles solicitaram também um motor-bomba, tubo de PVC para atender o trajeto do rio até a escola, 2 caixas de água, sendo uma de 1.500 litros e outra de 1.000 litros, bem como providenciar o conserto do bebedouro da Escola Municipal Raimundo Gabriel dos Santos. Esse pedido é para a escola Ribeirinha Praia do Pirão. Eu acho que esse pedido, em relação a algumas coisas aqui, eu fiz o ano passado também para essa escola. Se eu não me engano, acho que estava sem energia essa escola. Ela passou um bom tempo, essa escola da Praia do Pirão, sem energia. Eu acho que eu fiz esse pedido o ano passado para a escola Praia do Pirão. Ela passou um tempão sem energia. E esses bebedouros deles que estão... Essa questão de bebedouro, né, acho que não é nova, né, porque muitas escolas do interior eles reclamam sobre essa questão de bebedouro, que as escolas ficam sem condições de água para as escolas por falta de bebedouro. Então, acho que isso aqui não é novo, né? Muitas escolas faltam essa questão de bebedouro. E essa aqui é a minha indicação verbal para a escola Ribeirinha da Praia do Pirão, e gostaria que a secretaria competente, que é a Secretaria de Educação, tomasse providência. A outra indicação verbal que eu gostaria de fazer, a pedido de moradores, foi a perfuração e instalação de um poço artesiano em cada escola do interior. Eu percebi que tem poucas escolas que têm poço artesiano. Inclusive, teve um pessoal que me pediu até isso, né, que fosse furado um poço artesiano numa escola, mas tem muitas escolas no interior que não têm poço artesiano, e eles tomam água do rio. E, como todo mundo sabe, nós estamos na seca, e, dependendo da seca, não tem condições de tomar água do rio, né? Então, essa é outra indicação verbal que eu gostaria, sobre essa perfuração e instalação de poço artesiano nas escolas. Então, presidente, eu estou aqui deixando aqui as minhas indicações, as minhas reclamações sobre os meus documentos pendentes, que ainda não foram tomadas providências, e eu vou estar aqui cobrando meus documentos até serem atendidos. E aí eu deixo somente isso, sobre as minhas 2 indicações verbal, e agradeço. Muito obrigada, presidente. A palavra continua franqueada. Vereador Hélio. Obrigado, presidente. Eu quero me congratular com o discurso dos nobres vereadores, com o posicionamento do vereador Didi a respeito daquela área ali atrás do aeroporto. É um problema que tem já há muito tempo dado chateado quem
planta lá, quem vive daquela terra. E quero dizer para o senhor, vereador, o senhor tem meu apoio, conte comigo, eu estou à disposição. Né? Quero parabenizar a vereadora Andréia pela indicação dela. Essa Câmara aqui tem trabalhado, e trabalhado muito, e tem tido muito resultado. Essa questão de expansão de rede, já se fazia muitos anos que a gente não via na cidade. E agora, todos os anos, a Amazonas Energia, ela manda uma equipe para cá para fazer a expansão de rede. E eu quero dizer que essa expansão de rede é graças a essas indicações que são colocadas aqui, nomeando rua, pedindo a expansão de rede. Nós temos enfrentado ainda algumas dificuldades, porque os nossos códigos do município, código tributário, código ambiental, código de postura, todos eles ainda estão desatualizados, e nós temos discutido sobre a atualização dessas leis municipais que vão muito ajudar no desenvolvimento do nosso município. Vamos nos debruçar assim que o Executivo mandar para cá, assim como nós dedicamos para atualizar a nossa lei orgânica, que o presidente deu total apoio. A gente conseguiu construir uma lei com todas as atualizações nas legislações, tanto federal como estadual, e isso muito tem contribuído aqui para as tomadas de decisões do Poder Executivo. Não tem como você governar uma cidade se você não tem uma lei. E hoje nós temos aí uma lei matriz, que é a nossa lei orgânica, que dá condições de que nós possamos legislar e o Executivo possa executar as ações. Fiquei ouvindo aqui o pronunciamento também da vereadora Lícia. Vereadora, a senhora tem razão em muitas das coisas que a senhora falou. É muito importante que as suas indicações ela não fiquem só aqui, né? Que se coloque aqui, presidente, as indicações, e eu vejo aqui o seu esforço em encaminhar para as determinadas secretarias, mas que o vereador também ele vá lá na secretaria, sente com o secretário, tente de alguma forma lá encontrar um jeito de que aquilo seja resolvido, que peça um prazo, que se necessita de um prazo, que tenha ali um prazo do secretário, que aí as coisas vão andar. Porque muitas vezes a gente só fazer o ofício, só fazer a indicação, só fazer o requerimento, isso não vai resolver o problema. Eu sou um dos vereadores que eu mando, às vezes, a minha indicação, meu requerimento, apresento aqui, o presidente, depois de aprovado, encaminha para as secretarias competentes, mas depois eu vou com o secretário e já vou com o prefeito, para que a gente possa ter um resultado. Porque muitas vezes chega lá e é tanto problema numa cidade dessa que tem crescido, nos últimos anos aumentou aí mais de 25 mil habitantes, nossa cidade cresceu demais. Eu me lembro que há 20 anos atrás, aquela rua que eu morava ali, a Áurea deve lembrar que nesse tempo ela já pedia voto, aquela rua que eu morava ali, não tinha nem calçada, não tinha asfalto, era um matagal só. Era um caminho que a gente limpava e que passava. Isso para você ver o quanto a cidade cresceu, a cidade de Lábrea evoluiu muito. Então, são muitos problemas. Só para você ter ideia, nós temos 72 quilômetros de rua. 72 quilômetros. E nós temos, desses 72 quilômetros, apenas 23 quilômetros de rede de drenagem, que foram feitos nesses últimos 20 anos. Porque para trás não foi feito nada de drenagem. Nada. E cresceu-se desordenado. Hoje nós estamos sofrendo a consequência.
O prefeito tendo que fazer drenagem nas ruas antigas, que não tem espaço adequado para se colocar uma máquina lá, mas está sendo feito. E esses problemas que têm acontecido, quando dá uma chuva mais forte, que alaga, não é só aqui em Lábrea, o clima também tem mudado. Então, isso tem prejudicado o mundo inteiro, essas enchentes. Nós precisamos trabalhar, como o prefeito já vem fazendo, com recursos próprios, fazendo a drenagem da cidade, tentando resolver esse problema. E eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Mas falta de esforço dessa casa aqui não é. Falta de interesse do presidente em encaminhar os requerimentos e as indicações aprovadas aqui não é. Falta de interesse do presidente em dar apoio para que o vereador possa participar de um fórum, de um congresso, para que ele possa ter embasamento, para que ele possa ter aí um direcionamento para entrar com as suas ações, não é. Tem sentido isso aqui. E eu quero, presidente, aproveitar ainda aqui no grande expediente para... Vou dizer aqui, de forma... o empreiteiro Arivaldo Bode, eu estive conversando com ele essa última semana, ele me disse que no prazo aí de 20 a 30 dias ele finaliza essa obra aqui da 22 de outubro. Finalizando essa obra da 22 de outubro, automaticamente ele já vai passar a fazer a pavimentação asfáltica de mais 2.900 metros do Tauaruã, que é uma emenda do senador Eduardo Braga, que já está empenhada, e ele já está se organizando para começar imediatamente essa obra. Então, o Tauaruã ali vai ser contemplado com mais 2.900 metros de asfalto. Além desse aí, tem mais 2 convênios que estão para ser liberados. Um também na mesma perna esquerda do Tauaruã, que é do senador Eduardo Braga, e outro pelo Capiã, que seria uma emenda do senador Omar Aziz, que foi o que o prefeito me disse. Então, isso é um avanço aí para o setor produtivo, você conseguir levar o asfalto. Eu me lembro do Tauaruã, na época que você não conseguia andar nem a pé, você tinha que vir quase que pulando por cima das árvores, para poder sair aqui na cidade. E hoje a gente consegue trafegar ali, e aquela parte ali que tem asfalto, digamos de passagem, que ficou muito bom. Nós só precisamos cuidar, preservar, para que as pessoas não destruam, porque quem destrói são as próprias pessoas, tirando ali o que não pode tirar. Barro no período do inverno, madeira para lenha de forno no período do inverno, que aí acaba o asfalto, acaba os ramais de lá que cruzam o Tauaruã, que não tem asfalto. Então, nós precisamos nos conscientizar para que a gente possa, junto, construir uma cidade melhor. E, presidente, no mais, é isso. E, vereador Didi, eu tive com o Rami essa semana, que está como secretário de Infraestrutura e Produção, e ele me confirmou que essa buraqueira que tem na cidade, ele está só aguardando no bode ligar a usina de asfalto para asfaltar o Tauaruã. Ele já acertou com o bode, para que quando o bode for asfaltar o Tauaruã, ele vai comprar, através da prefeitura, uma quantidade de asfalto para fazer um tapa-buraco digno nessas ruas que estão precisando aí de reparos. Muito obrigado, presidente. Olá, continua franqueado no grande expediente. Gostaria de fazer uso da palavra, presidente. Vereadora Andréia. No grande expediente, eu gostaria, a princípio, de começar agradecendo ao Poder Executivo, em nome do nosso prefeito Jean Barros, e da Secretaria de Administração, por ter atendido o pedido que foi colocado nesta casa na semana passada, em relação à cadeira de rodas para ser cedida ao terminal rodoviário. Durante a semana, eu fui comunicada pela Secretaria de Administração que o pedido teria sido atendido.
acho que antes de ontem eu estive na rodoviária para verificar a doação, ouvi outras demandas que eu achei bastante interessantes, que quando a gente não anda muito assim e quando não é uma situação que está ligada diretamente a uma necessidade sua, dificilmente você observa. E, além de agradecer ao Poder Executivo por ter atendido esse pedido, eu gostaria de deixar aqui, a título de informação, para que, no futuro, a gente possa pensar se existe a possibilidade de tentar reverter. Uma das coisas que eu vi lá na rodoviária é a questão do acesso, né? Porque tem uma rampinha, até me mostraram lá, tem uma rampinha que está dentro de todos aqueles padrões de acessibilidade para a questão das pessoas com necessidade de visão. Mas, na realidade, o que alguns servidores falaram? Que a maioria das pessoas cadeirantes, elas não fazem acham muito longe de fazer aquela volta, porque a rampa é bem na entrada, assim, pela estrada do aeroporto. E os ônibus param do outro lado. Então, até deram a sugestão, será que no futuro, quando for fazer uma reforma, não pode colocar a rampa de acesso pelo lado mais próximo dos ônibus, né? Porque é onde para os táxis que vão deixar as pessoas, é onde para o ônibus. Achei interessante, agradeceram a esta casa por ter aprovado o pedido, agradeceram ao Poder Executivo por ter atendido o pedido e deixaram essa sugestão para que a gente possa pensar no futuro, quando houver uma atividade de reforma do terminal rodoviário. Eu fiz algumas anotações aqui das falas dos colegas, mas, antes de falar das falas dos colegas, eu gostaria de falar um pouquinho de uma atividade que eu acompanhei durante a semana passada lá no Rio Ituxi, que foi uma assembleia com os moradores do Rio para que eles pudessem entender o que é o projeto Sanear, pelo qual o nosso município foi contemplado com 300 unidades de uma tecnologia social, que nem eu tinha entendido o que era. E, na reunião, a gente vai para que as pessoas responsáveis pelo projeto, né, possam explicar. O que é esse projeto Sanear? É um projeto, vereadora Alice, que vem muito ao encontro do que a senhora falou agora há pouco, que é a questão do saneamento básico dentro das populações ribeirinhas. Esse projeto é financiado pelo governo federal, em parceria com várias instituições. Aqui na região norte, quem é o responsável pela gestão financeira é o Memorial Chico Mendes, que vai organizar, né? E esse Memorial Chico Mendes, aqui em Lábrea, fechou parceria com o Instituto Desenvolver, que é quem vai executar esses projetos na zona rural. E eu fiquei muito feliz com o projeto, porque, assim, foi um projeto que não pensou apenas na questão da água, porque a gente tem muitos aí na zona rural, né? Tem aquele Salto Z, tem vários outros aí que já estão instalados, que olham somente a questão de fornecer a água potável. E no projeto Sanear, vai ser distribuído, vai ser contemplado 300 famílias, 50 no Rio Ituxi e 250 no Rio Purus, que vão ganhar um banheiro, todo equipado com a descarga, fossa, pia, chuveiro, né? E aquelas comunidades que tiverem mais de 10 casas dentro da comunidade, elas vão ganhar um sistema de abastecimento com distribuição para essas 10 casas. E esse sistema ele pode ser via coleta de água da chuva ou pode ser tratando a água do próprio rio. Mas, como eu gostei da ideia, porque eles não pensaram somente em fornecer a água, eles pensaram na questão da dispensação desse resíduo, né? Então, essas casas também vão ganhar fossas, e fossas planejadas para a nossa realidade, que é uma realidade em que a maioria das nossas comunidades são de área de várzea, né? Então, foi feita uma pesquisa e ganhou-se um projeto que ele foi pensado para a área de várzea. Mesmo na época em que alagar, as fossas não vão ser obstruídas.
O engenheiro explicou tudo direitinho como é que funciona, e a gente fica muito feliz, porque, apesar de não contemplar a todos, mas pelo menos 300 famílias do nosso município vão ser contempladas. E outra coisa que eu achei muito interessante e que tem muito a ver com o trabalho com que a bancada feminina sempre fala, é que esse projeto ele foi pensado, primeiramente, por questões femininas. E aí, quando o responsável lá do memorial estava falando, né, conversando, explicando o que era o projeto, eu disse, eu ainda não entendi por que você falou que o projeto foi essencialmente pensado na vida da mulher ribeirinha, da mulher extrativista. Ele disse, é porque o homem normalmente vai caçar, pescar, tirar a seringa, né? Vai buscar a castanha. E quem é que fica em casa, lavando a roupa, descendo para o porto, carregando a água, lavando a louça? São as mulheres. A mulher que faz o trabalho pesado para carregar aquela água para trazer para dentro do seu lar para fazer a comida. Eu disse, interessante a sua justificativa. E aí isso vai facilitar muito a vida das mulheres ribeirinhas. Uma outra questão que eles colocaram é que esse projeto também vai ajudar muito a reduzir as doenças de veiculação hídrica, que são as hepatites, as parasitoses, né, as verminoses de um modo geral. E eles também pensam, no segundo momento, em apoiar a agricultura familiar, a produção familiar. Essa água não vai ser só para o consumo de cada residência, mas para estimular aquelas comunidades que desejam plantar e que, em dado momento, ficam sem acesso fácil à água. Outra coisa que eu achei interessante é que a maioria dos projetos que a gente ouve ainda está no vai acontecer, né? E esse projeto, diferentemente, ele já foi aprovado. O valor desse recurso já está na conta do Instituto Desenvolver, e o Instituto Desenvolver já está fazendo esse processo de assembleia, né? Você tem que levar até a comunidade tem que aceitar, tem que participar das reuniões de capacitação. Por quê? Outra coisa que eu achei interessante, a geração de renda dentro dos locais aonde vai acontecer o projeto. Vamos construir as fossas? Vamos. Vamos levar funcionário da onde? Vai sair funcionário aqui da cidade, pedreiro aqui da cidade, né, pessoas aqui da cidade para ir trabalhar lá na comunidade? Pode até ser, mas o projeto ele prevê uma série de cursos de capacitação para que os próprios moradores possam aprender a construir e gerar renda para eles. Eles serão remunerados para construir os seus próprios bens. Então, assim, é um projeto muito bonito. Quero aqui agradecer ao Memorial Chico Mendes por ter dado a oportunidade de ceder ao nosso município esse projeto, que é o Projeto Sanear, e agradecer ao Instituto Desenvolver, que também agora está nesse Projeto Sanear, mas que vem, ao longo de seus anos, contribuindo de uma forma muito significativa para as populações ribeirinhas. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar uma das assembleias do Rio Ituxi. Durante esse mês, vão estar acontecendo as assembleias do Rio Purus, para que possa ser definidos os locais onde vai ser colocado no Rio Purus. E quero dizer que foi um prazer estar lá, ver que pessoas estão pensando em modos de mudar a nossa vida sem esperar única e exclusivamente do poder público. Muitas das vezes a gente espera que só o prefeito, só o Poder Executivo resolva. E a gente tem N iniciativas de captar recursos, como foi através dessas ONGs, que vão estar contribuindo com a melhoria da qualidade de vida. A Prefeitura de Lábrea se colocou à disposição para apoiar esse projeto no que for necessário, e eu vejo que essa iniciativa tem tudo para dar certo e ser um exemplo aqui no nosso município. Ademais, eu gostaria de falar também um pouquinho sobre a situação do banco. Eu creio que as palavras do vereador Davi, ele foi muito feliz em citar essa problemática. A gente já fez, nosso presidente já chamou, ano passado, eu acho, os gerentes dos bancos aqui, para que eles pudessem dar algum esclarecimento. Na parte do diálogo, eu acho que a gente já trabalhou bastante para que isso possa ser resolvido. Mas, infelizmente, a gente ainda permanece com todo final de mês a mesma situação, sem recurso financeiro, sem dinheiro no papel, né, para que as pessoas possam arcar com seus compromissos. Algumas pessoas podem achar que isso não é importante, porque hoje a maioria das pessoas da cidade usam Pix, né? Usam celular, usam cartão, mas o povo da zona rural não tem acesso a esse tipo de tecnologia.
os idosos, os aposentados, as pessoas que vêm retirar um benefício social, eles não têm. Então, a gente precisa lutar para que essas situações, principalmente no Bradesco, que é o maior agente bancário, creio eu, aqui, que tem mais clientes no nosso município, possa conseguir atender essas pessoas sem a gente ter que estar passando por situações constrangedoras, como a citada pela vereadora Áurea Galvão. Queria aqui também pedir, presidente, fazer de forma verbal, que o senhor possa encaminhar desta casa um pedido ao nosso Poder Executivo para que a gente possa encontrar uma maneira harmoniosa de fazer um acordo, como foi colocado ontem pelo vereador Davi, entre os municípios de Lábrea e Canutama a respeito da questão da pesca. Ontem eu lhe perguntei, o vereador Davi deu algumas explicações. Quando eu fui para a rua, fui questionada em algumas coisas e eu expliquei com base no que o vereador Davi colocou. Mas eu acho que a gente precisa, enquanto parlamentar, dar a nossa parcela de contribuição, tentando ou fazer um ofício pedindo para que o prefeito daqui de Lábrea possa conversar com o prefeito de Canutama e encontrar uma maneira para que atenda tanto os pescadores de Lábrea quanto atenda às necessidades de Canutama. Todos nós, tanto seja de Lábrea quanto de Canutama, somos brasileiros. Todos nós precisamos consumir o nosso peixe. Então, é preciso encontrar uma maneira de atender as duas demandas. A preocupação que o povo de Canutama tem em relação à preservação das suas áreas de pesca, assim como também a necessidade que os nossos pescadores têm de realizar o seu trabalho. Então, eu gostaria que fosse registrado, vereadora Grace, esse pedido para que essa casa possa encaminhar ao Poder Executivo uma situação de que possa acontecer uma reunião entre os dois gestores para encontrar uma maneira, se não for entre os prefeitos, mas entre as secretarias de produção, entre os órgãos que são responsáveis por articular essa situação da pesca. No mais, quero agradecer mais uma vez aqui a todos os pares pela parceria, pelo apoio que todos os vereadores dão à causa um dos outros. Eu acho que é assim que a gente, de fato, constrói um futuro melhor. Palavra, presidente. Vereador Antônio Davi. Bom dia a todos novamente. Quero, no grande expediente, fazer algumas informações aqui, algumas informações para a população e também parabenizo, me congratular com as palavras da vereadora Andréa, do vereador Hélio. E também, vereadora Andréa, eu acho que nessa parte que fala dessa questão dessa disputa, dessa questão Canutama, Lábrea, se encaixa um pouco nesse perfil na fala do vereador Didi. A gente precisa se unir, eu acredito que já foi até encaminhado para casa aqui junto, eu acho que a instituição CMBio com a Instituto Desenvolver e a TAMP, questão de uma liderança dentro dos conselhos das unidades de conservação, porque Canutama são estaduais, que é a RDS, e aqui em Lábrea é Reserva Federal, o C que eles chamam, que é a Exex Médio Purus do Ituxi e Médio Purus. Então, a nossa área de abrangência é bem maior. Então, a gente tem que indicar fazer uma comissão aqui dentro, para que tenha 2 assentos, um titular e um suplente dentro do conselho. Eu acredito que já foi solicitado, mas divide que está muitos vereadores viajando, e como eu represento lá um pouco na questão da representatividade da PAC-JG, como dos extrativistas, então, como vereador, eu não posso, porque tem que ser um novo. Então, pelo que o gestor me comunicou, é que tem que a Câmara indicar para que nós possamos também debater essas pautas desses conflitos, entre os dois municípios. E aí isso é muito importante, porque nessas reuniões do comitê, porque na criação das unidades, elas dizem
quem toma as decisões é um conselho deliberativo, né? E esse conselho é formado por todas as instituições do município e também pelas lideranças das comunidades. Sempre vão em 2 ou 2, e eu acho que nós, se aproximando aí, nós vamos trazer essa resposta, porque agora, vereador Didi, em cima do que o senhor falou, que às vezes a gente fica assim um pouco com IBAMA e CMBio, né? Mas dentro das próprias coordenações, que aqui em Labra, infelizmente, ainda é regional de Porto Velho, de Rondônia, que era para nós ter uma no Amazonas, né? Ou aqui em Labra. E aí as decisões são tomadas lá. E se o conselho não estiver atento com pessoas comprometidas como nós somos, aqui do representante do povo, aí nós vamos sempre estar lesados, porque quando vem as ações nós somos os últimos a saber. Está entendendo? Porque tem a coordenação de fiscalização dentro do CMBio, coordenação disso, daquilo, social, e aí a gente sempre não fica informado. Então, por isso que é muito válida a sua fala, e nós convidar o representante aqui, para que ele passe essas informações para a gente possa ter esse convite e que tenha essa interação, porque o IBAMA, às vezes, quando era o IBAMA mesmo, você vê que o IBAMA não perseguia as famílias. Quando era o IBAMA do Acre que coordenava junto com o RAM, os tabuleiros, as famílias tinham mais dignidade, tinham mais respeito. Hoje, depois que passou para a ICMBio, e aí outra coisa, estava 10 anos trabalhando irregular, porque o conselho estava desatualizado, e ele tem que ser atualizado de 2 em 2 anos. Então, veja bem o tanto que as informações, né, não chegam para a gente. Então, eles temos que ter mais entendimento, como sempre eles buscam, tanto as associações que vivem dentro dessas áreas de abrangência, dessas unidades, como as instituições, procura o poder público, a Câmara, ou às vezes a Prefeitura, para poder buscar parceria. Então, eu acho que a gente tem que aproximar e botar um assento, 2 assentos do Conselho lá dentro, que aí vem no que nas falas da vereadora Alice, a vereadora Andréa, na questão que se fala, dentro desses conselhos é falado de tudo isso que a vereadora colocou, da questão de saneamento básico, a questão de plano de uso, de utilização dos recursos. Então, tem tanto... Aí vem essa parte social, vem a parte de infraestrutura, que aí, às vezes, a gente nem fica sabendo. Então, como a vereadora falou, é um projeto tão bonito esse que vai vir, né? E esse projeto, vereadora, naquela reunião do INCRA, na nossa agenda lá em Manaus com o presidente, já tinha lá na pauta do INCRA, porque também o INCRA ele disponibiliza esse crédito. Além do saneamento e o biogestor, que é esse sistema para as áreas de vaza, que é o sistema de drenagem dos resíduos, ele tem também o auxílio moradia, né, que eles falaram naquele dia com a gente, né, que estava até o representante do sindicato de Lavra, né, o nosso prefeito esteve por lá também. Então, esses projetos ficam aí despercebidos, porque o poder público, o município, eu disse para eles, vereadora Alice, lá na reunião do Conselho, eu digo, vocês criticam a Câmara, vocês criticam o prefeito, isso vale para todos, para todas as comunidades. E o que é que acontece? Quantas vezes nos nossos gabinetes aqui, ou quando a gente vai aprovar o orçamento, presidente, aqui dessa casa, quantas vezes chega as demandas das comunidades, de uma escola, de uma situação de... Não chega, porque aí a gente poderia encaixar nesses projetos, vereador, né? Aí, às vezes, agora, como está se aproximando um período aí, que está se aproximando, que a gente sabe qual é, aí surgem essas situações, para poder prejudicar o nosso caráter, o nosso moral aqui. Mas, às vezes, não chega. Está aí o exemplo Cassianã. O rio arrombou, as lideranças vieram para cima, ali não teve mais como eles ficar dentro do lago, vieram aqui, procuraram o poder público, procuraram a Câmara, procuraram o secretário, o prefeito, já estão com a escola com 3 salas de aula, com todo o apoio, já vão botar energia agora, isso em menos de um mês. Porque tem que ter o esforço, não é só da Câmara. O nosso papel é colocar no orçamento e fiscalizar, e correr atrás. Mas se não tiver o apoio, como é que a liderança de uma comunidade vai aceitar colocar uma madeira estragada num banheiro, no negócio? Não pode, né? Isso foi uma bronca alta no período daquele projeto do Água para Todos. Acho que na época nós nem estávamos por aqui nessa casa. Mas aquele projeto teve um apoio na época da Secretaria de Meio Ambiente e de algumas lideranças. E
e na colaboração do governo, que o programa já era o recurso do governo federal. Mas precisava de informação. E a empresa que veio instalar, ela colocou castanharana, madeiras que não tinham tanta durabilidade, mas lá no projeto estava que era de madeira de lei. Então, a gente tem que estar muito atento nessas situações, e as comunidades têm que trazer para nós. Aqui, como tem a Câmara tem um setor de infraestrutura, né, tem a comissão, tem de todo, e às vezes não chega para nós, aí agora, como nós estamos chegando um período que chega muito salvador da pátria para resolver os problemas de dia, aí agora tudo que é de ruim, tudo que falta é culpa nossa aqui. E a verdadeira verdade não é essa, porque às vezes, como é que a gente vai adivinhar? Às vezes nem todo vereador. Então, e também tem a própria Secretaria de Educação, ela tem um recurso próprio. Essas demandas podem ser tratadas direto com o secretário, direto com, se for maltratada, aí trazer para a gente também, além de ser parlamentar, de estar aprovando os projetos para o bem comum, nós também aprova, nós somos fiscal, e isso aí nós nunca se negamos aqui, de quando chegar demanda de coletividade, ou vai individual. Então, as pessoas, isso lá no Conselho é muito importante, porque a gente debate junto com as lideranças. A liderança tem que estar junto agora nessa reunião que está vindo do INCRA, principalmente esse pessoal do assentamento, né, que são muito sofridos mesmo. Tem muitas coisas que podem ser pautadas nessas questões aí. E a informação que eu queria sobre, que eu acredito que vai ser divulgado, mas eu achei muito interessante, e foi uma vitória aí de Labra, né, que eu acho que foi 2 municípios contemplados, essa justiça itinerante que está vindo aí, né, a cooperativa da Amazônia Legal, que também vai trazendo muitos benefícios, vai ser aqui dia 17 até o dia 21, no 7, né? E eu vi que teve muitas pessoas que não tiveram oportunidade no barco do INSS de ter um benefício, vai ter perito, vai ter muita coisa. Então, acho que vale a pena nós, vereador, se unirmos para divulgar, porque a gente vê que tem muitas pessoas ainda que precisam, tem documento irregular, documento de terra, né? Então, aqui tem muitas coisas boas que a gente pode aproveitar desses programas do governo, porque sempre eles buscam a parceria do município, e essa casa sempre dá o suporte para que o município trabalhe. Então, é muito importante a gente estar unido também nessa divulgação e envolver o máximo de gente possível. Se eu não estou enganado, ontem teve até uma fala do nosso prefeito na rádio sobre essa pauta, né? E é muito importante nós, vereador, também estar divulgando isso aí, para que a comunidade possa se atentar, para não deixar para a última hora, que possa procurar os apoios para se organizar na documentação necessária, né? Porque eu até pedi ao presidente aqui, verbalmente, que como sou sempre cede a casa para o Barco Pai, né? Se tinha como arrumar, a gente ceder também, fazer uma parceria aí para que traga essas informações aqui para a Câmara, para poder fazer as triagens aqui também, para poder ir lá para o 7, porque é muito pouco período, né? Só 17 ao dia 21 vai dar aí uma semana só, né? E aí a gente vê que tem muitas pessoas que não sabem de tudo que vai acontecer. Era esse um dos meus pedidos. E no mais era agradecer, parabenizar pelas falas de cada vereador aqui e falar para a população que conte com a gente sempre. A gente vai estar sempre com os gabinetes à disposição. Eu acredito que aqui a Câmara tem trabalhado muito. A gente acredita que dias melhores virão. Nós ainda estamos aqui até dia 31 de dezembro de 2000 e a nossa missão aqui é cada dia, junto com o nosso gestor, buscar alternativa e tentar resolver as situações e amenizar e correr atrás desses projetos de dias melhores. Eu vejo que um passo grande foi dado já, né? O vereador Hélio falou na questão de infraestrutura. A gente vê que nos projetos Luz para Todo, Labra, em 4 anos atrás, em 7 anos, a gente já está com mais de 1.000 quilômetros de rede, que o município tem adquirido do Programa Federal do Luz para Todo.
e também nós temos que batalhar ainda, o presidente a gente está trabalhando junto com essa casa e o nosso prefeito para que possa continuar os programas Luz para a Amazônia, porque já foram 600 e poucas famílias contempladas, mas nós temos mais de 2.000, né? Então, eu acredito, vereador André, que só na Várzea nós temos mais de 4.000 famílias que moram em área de várzea, que estão também nessa situação de saneamento, né? E que a gente possa, junto com o INCRA agora, nós também fazer uma proposta para que possamos mostrar uma solução também dessa questão, que esse projeto de desenvolver do Instituto aí, junto com essa parceria com o Memorial, vai trazer uma demanda muito pequena. Então, é muito bom que a gente possa, junto, fazer um documento, porque é o interesse de todos nós e da nossa população, que são muito bem representadas pela gente aqui. Então, era essas as minhas palavras. Meu muito obrigado. Mais ninguém? Não havendo mais nenhum vereador se pronunciar no grande expediente, e eu também creio que não haverá por liderança partidária, eu passo direto, se tiver algum que queira falar por liderança partidária, eu transfiro a palavra, senão eu passo direto para a ordem do dia. Votação dos documentos. Projeto de Lei 02/2024 do Gabinete da Vereadora André Corrêa Teixeira, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Novo, no município de Lábrea, a ser denominado... Esse aqui tem que ir para as comissões. Projeto de Lei. Indicação 01/2024 do Gabinete do Vereador Antônio Davi Brito Lima, que indica na forma regimental, após ouvido o plenário desta Augusta Casa de Leis, que seja solicitado em caráter de urgente do setor competente da Prefeitura Municipal a reforma do trapiche na rua 22 de outubro, no bairro da Fonte, próximo ao Catitu, com fotos em anexo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 02/2024 da Comissão de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente. O vereador que subscreve, membro da Comissão de Saúde desta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, venho com devido respeito à presença de Vossa Excelência, requerer, após tramitação e aprovação em plenário, a convocação do diretor do Hospital Regional de Lábrea, bem como do representante da Organização Social de Saúde, que gerencia a unidade hospitalar deste município, para que ambos possam prestar esclarecimento sobre denúncia de deficiência no referido estabelecimento público. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 02/2024 do Gabinete do Vereador Regifran de Amorim Amâncio, que requer da forma regimental e após o vídeo plenário desta Augusta Casa de Leis, que seja solicitado do setor competente da Prefeitura Municipal a troca de lâmpadas queimadas dos postes da Travessa Santo Antônio, bairro Centro, em frente à casa do professor Leocádio, com fotos em anexo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais nenhum documento a ser votado na ordem do dia, eu dou a mesma por encerrado e transfiro a palavra por 3 minutos para o vereador que queira fazer uso para as suas considerações finais. A palavra está franqueada. Peço a palavra, presidente. Vereador Didi, logo após vereador Davi. As considerações finais, eu quero agradecer a Deus por mais uma sessão e pedir que Deus abençoe a cada família de Lábrea, que traga conforto, esperança, paz. Desejar a todos uma boa tarde e um ótimo fim de semana, presidente. Muito obrigado. Quero também, presidente, aqui agradecer a participação dos colegas aqui na plenária,
todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Agradeço a Deus por ter mais um dia, por mais uma oportunidade de a gente estar aqui participando de uma sessão, nossa Casa de Lei, né? E quero aqui pedir a Deus por toda a população de Lábrea também, e pedir também a que orem pela que a nossa vereadora, dona Brígida, né, a situação do esposo dela, que a gente ore por todos. Meu irmão Manuel também está passando por um momento difícil lá em Manaus, a questão de coração, né, as veias entupidas, 99%. A gente está em processo de conseguir um procedimento cirúrgico para ele, que a população que gosta dele, todos aqui, que orem por ele, para que a gente consiga e dê tudo certo. E quero aqui dar um abraço especial para todos meus amigos, minha família, né? Que Deus abençoe cada um. E estamos aí, meu irmão. A luta não pode parar e que a gente vai estar sempre aqui à disposição para que a gente possa, cada dia, estar respondendo e lutando pelo bem comum de cada um. Que Deus abençoe a todos. É essa a minha palavra. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo mais nenhum vereador a se pronunciar nas considerações finais, eu queria, antes só de encerrar essa sessão, dizer que eu faço minhas palavras de todos os vereadores, inclusive a palavra do vereador Didi, no que diz respeito àquela questão lá, daquela área da Comara, vereador Didi. Você sabe que nós enganjamos nessa luta aí, eu, você e outros vereadores, e dizer àquele povo que eles não se sintam desamparados, que eles têm o nosso amparo, o nosso respeito e a nossa luta também. Eu concordo com Vossa Excelência, lá já tem uma sentença. Eu vou entrar em contato com o procurador jurídico do município para saber em que pé está essa situação, porque até onde eu sei, tinha uma decisão judicial, né, para a retirada daquele material que já está lá, mas houve, salvo algum engano, o proprietário recorreu durante esse prazo. Então, o prazo estipulado pela Justiça, mas precisa saber em que prazo, em que questão está essa situação. Nós vamos tomar pá disso, mas dizer que eles se sintam sempre amparados conosco, porque aquela luta também é uma luta nossa. Porque lá existe poceiros de 10, de 15, de 20 anos que estão ali, tirando dali o sustento da sua família. E eles sabem que são poceiros porque é uma terra do governo federal. Mas nós vamos tomar pá disso. Ademais, eu queria só desejar um ótimo final de semana a todos os vereadores, o público aqui presente, ouvintes da rádio, aqueles que nos seguem pelo Instagram e pelo YouTube, e dizer que a partir desse momento nós estamos encerrando mais uma reunião da Câmara Municipal de Lábrea, e eu gostaria de levar a nota de pesar em nome da Câmara às famílias que perderam seus entes queridos, sempre pedindo a Deus, o nosso grande arquiteto do universo, que continue abençoando o povo da nossa querida Lábrea. Nada mais a vir a tratar, já agradecendo a presença dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. Eu declaro encerrada a 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Lábrea, de 7 de junho de 2024. Desejando a todos um ótimo final de semana. Está encerrada a presente sessão.